Olá, seja bem-vindo a mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feitos pelos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Por enquanto estamos em casa, respeitando a quarentena. Muito prazer, eu sou Iemoto. Eu sou Julia Castro. Hoje vamos entrevistar um jornalista apaixonado pelo rádio. Foi produtor, repórter e apresentador na rádio Band News FM e CBN. No jornal Folha de São Paulo, integrou a equipe produtora de podcast, fez café da manhã, idealizou e apresentou os programas 40 Semanas e Todas as Letras. Em 2016, foi vencedor dos prêmios Vladimir Herzog, APCA e Petrobras. Aqui com a gente, Renan Suquevichos. Renan, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, Ian. Oi, Júlia. Um prazer estar aqui com vocês e com todo mundo que está acompanhando o Linkados na Área. Sei que vocês recebem muitas pessoas, gente muito gabaritada, muitas pessoas que eu tenho uma tremenda admiração e é muito bom estar aqui nesse mesmo espaço que essas pessoas, trocando, conversando com vocês. Bom, agora roda a vinheta e daqui a pouco tem mais Renan Suquevichos para vocês. Em pouco tempo de formado, você já passou pelas principais empresas de jornalismo do país, né? A que se deve essa trajetória e por que o rádio? Olha, desde criança eu quis fazer jornalismo, já tinha isso determinado, fechado na minha cabeça, e eu queria trabalhar em televisão. Eu sempre quis trabalhar em televisão, ser repórter do SPTV, sabe? Cobrir a agenda do governador. E até o meu primeiro ano de faculdade eu tinha isso em mente. E num determinado momento da faculdade comecei a buscar por estágios e você vai meio naquilo que você consegue, né? Meio no que aparece. Eu tentei um monte de coisas. Tentei em TVs, que era o meu objetivo, tentei assessoria de imprensa, tentei jornal, tentei revista e tentei rádio. E foi onde me apareceu a oportunidade. Eu comecei como estagiário na Rádio Band News FM em 2014 e fiquei lá por 2 anos como estagiário, depois fui efetivado. E aí depois iniciei minha trajetória pela CBN, pela Folha, trabalhando com áudio também, e agora na Rádio Novelo. E o rádio, eu me apaixonei completamente quando comecei a trabalhar, quando comecei a fazer estágio na Band News FM. Meu primeiro emprego da vida, que eu nem coloco no currículo, aquele primeiro de todos, assim, eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar numa agência que fazia clipping de rádio. Como se fosse uma assessoria de imprensa, e são pessoas profissionais que passam parte do dia ali acompanhando o que está sendo dito na programação de emissoras de rádio e de TV. Eu trabalhava no setor de rádio, tentei trabalhar fazendo esse serviço com TV, não consegui, não fui chamado, depois apareceu uma vaga para trabalhar com rádio e eu fui. E aí eu passava, sei lá, 8 horas com um fone de ouvido, um lado tocava a Rádio CBN, do outro tocava a Rádio Eldorado, então eu ficava ouvindo 2 rádios ao mesmo tempo e anotando o que estava sendo dito em cada uma delas, para identificar potenciais clientes dessa empresa para a qual eu trabalhava, para saber se eles estavam sendo ali anunciados, tanto num spot comercial, quanto numa entrevista, sei lá, uma editora de livros, aí tinha uma entrevista sobre o livro, para ver se o livro era citado na entrevista. E ali eu iniciei um processo de conhecer o rádio, com 16 anos. E meu pai sempre falou, quer ser jornalista, tem que ouvir rádio, ouça rádio, e eu não ouvia tanto porque não me identificava, né? Tinha uma seriedade ali, uma coisa que não fazia sentido com um cara que tinha 16 anos. Mas aí quando eu comecei a fazer estágio, me apaixonei, e a produção de áudio é apaixonante, né? Independentemente da plataforma, se na internet ou numa emissora de rádio, enfim. E aí, a partir desse estágio, fui iniciando esse processo que, por mais que eu possa ter almejado coisas, né? Putz, quero trabalhar em tal lugar, com tal pessoa, com tal equipe, fazendo tal coisa, a vida meio que vai se desenhando, né? Uma coisa meio natural. E aí, quando eu vi que meu ciclo na Band News FM tinha se encerrado, eu queria conhecer outros lugares, eu queria conhecer outras redações, e surgiu a oportunidade na CBN, e eu fui para a CBN. Fiquei lá um período muito curto porque surgiu uma outra oportunidade que me pareceu muito mais legal para aquele momento da minha vida, que era ir para a Folha para produzir podcasts por lá. Eles estavam abrindo a editoria de podcasts e eu fui trabalhar fazendo a edição de som do Café da Manhã. E eu considerei que sair do rádio e trabalhar com podcast seria uma evolução nesse trabalho de produção em áudio, produção jornalística em áudio. E aí eu fiz esse movimento. E aí, a partir desse movimento,
eu fui agora para Novelo, para a Rádio Novelo, trabalhar com produção de podcasts. Ou seja, eu estou fora de redação, mas trabalhando com uma produção jornalística de podcasts. Então, o passo inicial, que foi fazer o estágio, foi uma estratégia, podemos dizer assim. Mas depois o que veio na sequência foi meio que natural. E como que foi para você ganhar o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos com um tema feminino? Você pode falar um pouco para a gente sobre o projeto em si e a experiência de ganhar um prêmio tão importante? O Herzog é o prêmio mais importante, eu acho, né, de jornalismo no país mesmo, assim, é uma felicidade absurda, né, um carimbo, assim, no seu trabalho de tipo, cara, isso é muito bom. E eu fiquei muito feliz, eu ganhei esse prêmio em parceria com a repórter Michele Trombelli, da Rádio Band News FM, nós fizemos a série os dois juntos. Na terceira reportagem, na nossa série especial, os repórteres Michele Trombelli e Renan Suquevicius mostram a dificuldade em tirar do papel importantes iniciativas previstas na legislação, como, por exemplo, o trabalho de reabilitação dos agressores. Nesse coletivo feminista na Zona Oeste de São Paulo, onde eu estou agora, todas as segundas-feiras, mulheres não entram. Ali dentro de uma sala estão 10 homens, todos encaminhados para cá. São de diferentes idades e profissões, mas alguma coisa eles têm em comum. E é engraçado você abordar isso de ser um tema feminino, né? A gente falou sobre violência doméstica, violência contra a mulher. Era ali o gancho, era os 10 anos da Lei Maria da Penha, uma lei importantíssima no combate à violência contra a mulher, violência de gênero. E a gente fez essa série em dupla, e a gente foi descobrindo na apuração que a violência doméstica, a violência contra a mulher, embora ela tenha esse recorte do gênero feminino, né, as mulheres que sofrem violência por parte dos homens, isso é uma discussão de toda a sociedade. Inclusive que os homens têm que participar dessa discussão. Inclusive os homens agressores têm que participar dessa discussão. Num dos capítulos, eu fui até um espaço que fazia uma roda de discussão mediada por um psicólogo com homens agressores. Eram homens que tinham sido enquadrados na Lei Maria da Penha, alguns estavam cumprindo algum tipo de pena, inclusive estar ali naquela roda, naquela conversa, era uma das coisas que eles tinham que cumprir ali, por terem sido enquadrados na lei, por terem agredido as companheiras ou ex-companheiras. Mas para entrar ali, só homens poderiam entrar. Então, embora eu estivesse fazendo uma série sobre violência doméstica, falando sobre violência contra as mulheres, e com uma colega jornalista mulher, nesse ponto, só um jornalista homem poderia fazer essa apuração. Então, eu me questionei, eu lembro de ter pensado sobre isso, foi em 2016, a gente já tinha alguma discussão sobre feminismo, sobre lugar de fala, alguns desses aspectos. Eu pensei, mas o que sou eu, um homem, fazendo uma série sobre violência contra a mulher? E aí, quando eu cheguei nesse ponto, nesse lugar, um coletivo feminista que fica em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, e vi que lá só homens poderiam entrar, só entravam os homens agressores, só entrava o psicólogo que fazia mediação, e se alguém da imprensa quisesse participar, tinha que ser um homem. Eu me senti meio que, tipo, opa, tem alguma coisa aqui que assegura a minha participação nesse processo dessa série. E acho que isso foi muito importante, e eu fico muito, muito feliz de poder ter contribuído para essa discussão, e imagino que seja isso, uma discussão que deve ser não só das mulheres, tem que ser dos homens também, né? A gente tem que entender por que os homens se sentem à vontade há décadas, há anos, em agredir as mulheres, pelos motivos mais banais possíveis, que estão todos registrados lá na série, né? As causas da agressão que levam um homem a agredir uma mulher com quem ele tem uma relação, enfim. Em um momento da sua carreira, você mudou da rádio para o podcast, você fez essa migração. A gente vê seu interesse por essa mídia. Foi essa sensação de que trabalhar com podcast seria uma evolução no meu trabalho como um produtor de conteúdo em áudio. O rádio é o rádio há décadas, e o podcast estava se estruturando, ainda está se estruturando no Brasil, né? Os veículos mais tradicionais estão fazendo podcast, o que é muito legal, mas de uma forma muito recente. De maneira amadora, o podcast vem sendo feito já há algum tempo, alguns anos aqui no Brasil. E eu entendi que seria legal, que seria importante estar nesse espaço, estar com essas pessoas produzindo podcast.
com a experiência que eu tinha, inclusive, adquirido no rádio, né? Então, assim, o trabalho que se faz no podcast, acho que isso também fez com que a Folha quisesse que eu fosse integrar a equipe deles, porque eu já tinha uma experiência antes, tanto na Rádio Band News quanto na Rádio CBN, do trabalho com rádio, de produção em áudio, de saber como produzir uma entrevista, como fazer uma entrevista, como redigir um texto para ser falado. Acho que esses foram pontos importantes, essenciais para que eu pudesse fazer um trabalho com podcast, né? Então, não fui trabalhar com podcast porque o podcast é mais legal do que o rádio, porque o rádio é chato e o podcast é legal. Muito pelo contrário, porque eu estou trabalhando com podcast e faço, não vou aqui ficar falando que eu faço bons trabalhos, que eu sou ótimo, mas assim, trabalhos que são legitimados, sei lá, por um prêmio ou por pessoas que fazem crítica de trabalho de produção em áudio, são considerados bons, ou trabalho com boas equipes, com bons profissionais, em bons produtos, em empresas muito legais, como a Folha ou como a Rádio Novelo, porque eu tive a chance de aprender a produzir isso no rádio, que é, na produção em áudio, acho que eu considero como uma principal escola, né? Principalmente pela condição do ao vivo, do rádio ser sempre ao vivo, da agilidade do rádio, sobretudo em emissoras de notícias 24 horas, como a Band News e a CBN, que demandam muito improviso, que demandam muito soluções rápidas para problemas que estão ali e precisam ser solucionados de forma urgente, quase sempre. Então, isso é muito legal. Acho que isso que me deu algum estofo para hoje conseguir produzir alguma coisa em podcast. E nesse sentido dos podcasts, você tem uma característica muito legal nessa produção dos podcasts, que é eles serem espontâneos, em trazer a experiência do encontro da entrevista, né? Tem as risadas, silêncios, o cafezinho, tudo são elementos importantes para a narrativa do áudio. Como você define esse estilo e como ele surge no jornalismo? Poxa, essa pergunta é difícil. Não sei se tem uma definição. Eu acho o que eu procurei fazer nos podcasts que eu produzi, sobretudo nos que eu apresentei, coloquei minha voz, são podcasts que talvez possam ser considerados os podcasts narrativos, que tem muito do rádio documentário, e que tem a espontaneidade, tanto minha quanto da pessoa que eu estou entrevistando, que eu estou inserindo nesse contexto, nesse roteiro, nesse episódio, nesse podcast, da espontaneidade, assim, do tipo, é só uma conversa, a gente está aqui trocando e eu queria que você me contasse o que você tem a dizer. E se você se emocionar, e isso fizer parte, fizer sentido para a informação, para o contexto do que você está dizendo, isso vai para o ar. Se você der uma risada, se você parar para refletir, se você, sei lá, não sei que nome se daria a isso. Eu acho que é podcast narrativo, áudio documentário, não sei. Como surgiu? Eu não sei te dizer como surgiu. Eu acho, assim, é muito engraçado porque eu estava vendo esses dias, vendo uns materiais antigos, e sobretudo entrevistas com políticos, e eu vi algumas coisas que o Boechat fazia na Band News, e eu vi também o Reinaldo Azevedo fazendo na Band News FM, entrevistas com autoridades, então, assim, sei lá, entrevistas com Gilmar Mendes, ministro do STF, com Fernando Henrique Cardoso, e o jeito com que esses entrevistadores, tanto o Reinaldo quanto o Boechat, como eles deixam essa grande figura à vontade para falar, e como a conversa, às vezes, parece uma conversa ali de bar, entendeu? Então, o cara não chega com o pé no peito, fazendo aquela pergunta que está todo mundo querendo saber. Ele primeiro vai se secando, fazendo uma pergunta aqui, outra acolá, coisas mais básicas, coisas mais comuns do dia a dia, até chegar na pergunta mais importante, né? Então, deixar a pessoa muito à vontade para que ela possa falar. Às vezes a gente fica numa agilidade muito grande, principalmente no hard news, de ter que virar uma entrevista de uma hora para outra, então tem que fazer entrevista, colocar no ar e não sei o quê, e liga para alguém, você nem sabe para quem você está ligando, você não conhece a pessoa, você não tem uma relação. Então, cultivar fontes é um negócio muito legal. Quando você cultiva fontes, ou quando você faz um contato com um personagem que você quer entrevistar, uma pessoa que tem uma história legal para conversar, para falar, e você fala com ela uma vez, depois você tenta falar com ela de novo, aí você faz uma primeira entrevista, depois você faz uma segunda conversa.
até você fazer a conversa valendo, tem ali um processo de aproximação, de intimidade, de se cercar, que eu considero muito importante. Então, acho que no podcast, por serem conteúdos maiores, né? Então, assim, no rádio eu fazia entrevistas, eu fazia reportagens que tinham, sei lá, 1 minuto e meio. Quando era uma reportagem especial, 3 minutos, 3 minutos e meio. No podcast eu posso, às vezes, fazer um episódio de 40 minutos. Então é muito tempo para fazer. E muito tempo para explorar coisas. Então, às vezes, até eu poderia fazer alguma entrevista que tinha esse nível de proximidade, intimidade, entrevistar alguém no rádio. Mas, às vezes, eu não posso colocar tudo isso no conteúdo de 3 minutos e meio que eu tenho para entregar, entendeu? Então, eu acho que é uma questão do tempo das coisas e de como você pode aproveitar esse material no tempo que você tem, de deixar a pessoa à vontade, de se aproximar, por exemplo, no podcast Todas as Letras sobre diversidade. Quem nunca ouviu alguém fazendo alguma brincadeirinha pela confusão que a sigla LGBT ou LGBTQ ou LGBTQI+, pode causar? Por isso a gente resolveu fazer um podcast para todas essas letrinhas, falando delas ou de questões relativas a elas. Seja bem-vindo. Eu sou Renan Suquevicius. Eu pude me aproximar mais das pessoas e mergulhar mais nesse universo LGBT, construir relações com as pessoas, de proximidade, conhecer bem as histórias delas antes de entrevistá-las. Num dos episódios, que era uma história muito pesada, muito forte, eu estava me cercando ali para também não levar ao ar uma história que fosse falsa, né? Porque era uma história de vida, uma história pessoal, mas que era muito bonita, que era muito importante. Eu liguei para essa pessoa umas 3, 4 vezes. Eu fiz 4 vezes a mesma entrevista, até fazer a entrevista valendo, para ver se ela repetia as mesmas coisas, para ver se ela estava falando de fato a verdade, se não era uma história inventada, entendeu? Coisas que ela estava falando soltas. Eram coisas que se repetiam e aquilo fazia sentido. Então, quando eu fui fazer aquela entrevista valendo, estava muito melhor. Eu já conhecia aquela história, eu já estava mergulhado naquela história, eu tive tempo para mergulhar naquela história. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, é um pouco desse... É uma questão de tempo, talvez, se quiser fechar, assim. Ter tempo para fazer a apuração, ter tempo para colocar no ar, eu acho que esse é um caminho para ter essa proximidade um pouco maior. O crescimento das mídias sociais, né, e uma forma diferente de consumir o conteúdo jornalístico, não mais só por rádio ou só pelo jornal impresso, fez as pessoas consumirem mais ou preferirem mais o on-demand, ter uma maior flexibilização na hora do consumo, né? Como é que você acha que fica o jornalismo diante desse desafio? Eu acho que o on-demand é um negócio importante e uma outra coisa que é muito importante e que está muito ali na podosfera é a coisa do nicho, né? Como, por exemplo, o exemplo do Todas as Letras, que é um podcast sobre diversidade, então para pessoas LGBTs, o 40 Semanas que eu fiz, que é um podcast sobre gestação, então para pais e mães. Claro, tem as coisas mais para um público geral, como o Café da Manhã, que é um podcast de notícias. Mas eu acho que esses dois aspectos, o on-demand e o nicho, são questões muito importantes e acho que elas são um desafio para o jornalismo, mas não no sentido de uma dificuldade, mas de uma coisa positiva. Então, assim, a internet hoje te dá ferramentas para você fazer um filtro de quem é o seu público, o que ele quer, o que ele quer consumir, o que ele espera de você. E acho que isso pode facilitar para que as redações produzam conteúdos voltados para essas pessoas. E não um monte de coisa. Você produz 10 e o seu público consome 2, entendeu? É melhor que você consuma 10 para um público de 10 do que 10 para um público de 2, entendeu? Então, acho que é um bom desafio, né? A gente saber que as pessoas têm tempos diferentes de consumo e gosto diferente, e a gente identificar quem são essas pessoas e produzir conteúdo para elas. Acho que isso é uma coisa boa até para o mercado, para propaganda, para a forma com que os veículos comerciais se sustentam, né? Porque se uma empresa sabe que um veículo de mídia, num podcast ou numa revista ou num programa de TV fala para um público X, que pode potencialmente consumir aquela marca, é muito bom, né? Para aquela empresa saber que vai falar exatamente com o potencial consumidor dos produtos daquela marca. Então, acho que
talvez todo mundo ganhe nessa coisa do nicho e sob demanda. E, inclusive, nesse sentido, né, as grandes mídias e os jornais estão cada vez mais aderindo ao podcast, cada vez mais você vê jornais grandes, portais grandes aderindo ao podcast. O que você teria para falar sobre isso? Você acredita que a utilização das mídias vai ser o futuro da informação? Uma coisa que a gente vê no podcast é semelhante ao que muitos veículos e muitas empresas fizeram, sei lá, no começo dos anos 2010, talvez, com o YouTube, né? Todo mundo queria ter canal no YouTube, todo mundo queria produzir vídeo. E às vezes você não precisa, né? Sobretudo empresas, assim. Às vezes você não precisa ter um podcast. Talvez você possa patrocinar ou financiar um podcast que fale de assuntos, valores que sejam semelhantes ao que você, empresa, se dedica. Talvez sim. Isso falando de empresas de forma geral. E dos veículos, eu vejo como muito positiva essa iniciativa de produzir podcast, de produzir conteúdo, mas eu acho que uma coisa muito importante é tratar essa plataforma, ou essa mídia, ou esse meio, esse gênero que é o podcast, é ideal que ele não seja um complemento, mas que ele possa ser uma frente, né? Então, assim, não é que vai para o podcast o que você assistiu na TV, entendeu? Uma coisa vai para a TV e outra coisa vai para o podcast. Você tem equipes diferentes, você tem pautas diferentes, gente pensando coisas diferentes. Porque o texto de TV é um texto, o texto de impresso é um texto, e o texto de podcast é outro texto, que se parece com um pouco de rádio, mas que é diferente. O de rádio, como eu falei, é para um conteúdo de 3 minutos e meio no máximo. O podcast é de 40, 50 minutos, 1 hora. Como é que a gente vai fazer esse texto? Se assemelha muito com um texto de cinema, com um texto de documentário, talvez. Então, eu acho que é muito legal, vejo com muito bons olhos que isso esteja acontecendo, mas que o podcast seja tratado como uma frente e não como um complemento. Bom, sobre o podcast ainda, né? Você acaba de deixar um cargo numa mídia tradicional, uma grande empresa, para ocupar o cargo de coordenador de uma produtora só de podcast, focada em podcasts, né? A Rádio Novelo. Por quê essa mudança? Por que essa migração, né? É difícil a gente, às vezes, ficar racionalizando tanto assim as coisas, né? Eu acho que tem tanta coisa aí no meio, né? Do tipo, um cargo num dos principais veículos de imprensa, assim. Eu acho que tem menos a questão da aparência e mais a questão das possibilidades, né? O período que eu fiquei na Folha foi muito legal porque eu tive muitas possibilidades. Pude fazer muitas coisas. Eu pude virar essa chavinha do rádio para o podcast. E agora, na Rádio Novelo, eu posso fazer ainda mais coisas no podcast, com podcast, sobre podcast, né? Num lugar focado só em podcast. O que facilita muitas coisas. Então, por exemplo, na Folha, era um lugar que tem produção de conteúdo jornalístico, majoritariamente em texto, para a internet, para o impresso e também de podcast. A gente era uma editoria. Então, sei lá, o departamento comercial não estava focado só em podcast. O jornal, a editoria de podcast estava ali na órbita do impresso e do online. Então, era uma outra dinâmica. E eu quis conhecer uma dinâmica diferente dessa, que é o que eu estou conhecendo na Rádio Novelo. Eu acho que é muito semelhante com uma angústia, um anseio que eu tive no meu primeiro emprego na Band News FM, que eu entrei lá como estagiário e fui efetivado, e fui ficando, e aí eu falei, cara, tá muito legal aqui, é muito legal, uma super oportunidade, mas eu quero conhecer um outro jeito de fazer rádio. E aí eu fui para a CBN. E aí, agora, eu já entendi como se faz podcast na Folha, foi muito legal tudo que eu aprendi lá. E como seria fazer podcast num lugar que só faz podcast? É o caso da Novelo, e é o que eu estou conhecendo e que estou apaixonado, assim. Então, eu acho que talvez a gente não tenha uma diferença tão grande de idade, imagino, nós três aqui, e a gente é de uma outra geração, né? De uma outra vibe de relação com o emprego, assim.
Quando eu falo para minha mãe que, tipo, mãe, eu pedi demissão, vou mudar de emprego, ela fica maluca, do tipo, mas já, você vai pedir demissão, vai sair do emprego, como assim? A gente tem relações diferentes, né, dos nossos pais, da geração anterior, com o mercado de trabalho, com as possibilidades. Então, claro que é muito legal você trabalhar no lugar Folha de São Paulo, mas não é só o nome, não é só o cargo, né, não é só o LinkedIn ali. É outra coisa, né? É o quanto você pode se empenhar no negócio, que desafios você encontra no seu trabalho, o que você pode fazer de diferente do que você fazia antes. Então, acho que é um pouco isso, uma angústia, um anseio, acho que é melhor, um anseio por novidade, por desafio. E acho que é por isso que eu mudei. Infelizmente, agora o nosso tempo está acabando. Mas você que está aí em casa, não esquece de mandar sua sugestão de pauta lá na agência de jornalismo. Renan, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Agradecemos também a toda a equipe do Linkados que nos ajudou, a Jennifer que finalizou o vídeo e, claro, a nossa professora Eide Vargas que nos orientou em todo o processo. Hoje a gente fica por aqui. Até o próximo Linkados na área.